Olá pessoal, estamos iniciando o podcast Educar, ou Pode Educar. É um novo podcast que você vai acompanhar aqui pela TV Ibiapaba SB, também por vários meios de comunicação, canais no YouTube. E nós convidamos você, a partir de hoje, a acompanhar com a gente semanalmente muitos temas interessantes, temas que falam de educação, né, de experiências, de novos métodos e também debater, conversar, refletir sobre os métodos atuais e como a educação está acontecendo no dia a dia da sociedade e também como deve ser a melhor educação para a sociedade. Comigo aqui, professor Domingos Teles, é um professor, mestre, doutorando em educação e que vai junto com a gente fazer o Pode Educar a partir de hoje. E nesse primeiro episódio, nós vamos falar de um tema que ele é bastante atual, inclusive até motivo de polêmicas, né, que é educação versus telas. Né? A educação, a tecnologia, as telas, os malefícios, os benefícios do analógico com o tecnológico e onde a educação pode se inserir nesse contexto. Então, seja muito bem-vindo, professor Domingos Teles. Prazer tê-lo novamente aqui hoje nesse novo propósito, nesse novo formato, um podcast para falar de educação. É isso aí, Sidney, muitíssimo obrigado. Olá, gente. É muito importante que estejamos discutindo esse assunto da educação no momento em que, na nossa visão, a gente tem conversado muito sobre isso, a gente vive um momento conturbado dentro do que é a educação, vamos dizer, analógica. Por que esse termo que nós estamos usando? Se formos nos referir à tradicional, gera um pouco, né, de resistência, de achar que o tradicional não tem nada que se possa aproveitar. Pelo contrário, mas o tradicional é como se a gente estivesse falando de uma educação analógica versus essas telas que estão aí, né, na nossa educação e que vem gerando muito debate e que nós já alertávamos sobre isso, né, assim, todas as nossas conversas, em semanas pedagógicas, em reuniões pedagógicas. Eu escrevi um livro há 3 anos atrás que eu abordo muito esse assunto. Então é isso, é um momento importantíssimo para que possamos tocar nesse aluno e termos essa consciência que tela não é tudo na educação. E isso já está sendo comprovado, não é à toa que está em discussão e já há uma mudança por parte de educadores, donos de escolas, supervisores, coordenadores, de que esse tipo de educação está deixando as crianças mais nervosas, mais confusas, mais ansiosas. Muito bem, é isso que nós vamos debater aqui hoje nesse primeiro episódio do Pode Educar. Ao Pode Educar, nós gostaríamos também de, antes de entrar mais dentro do assunto, do tema, de agradecer aos nossos apoiadores, parceiros que disseram sim ao nosso projeto, estão com a gente, e esse é o momento também para que nós possamos registrá-los e agradecê-los, professor. Perfeito, né, sim? Agradecer ao líder político Gadiel Gonçalves, também ao deputado Alice Gonçalves, prefeito Saul Maciel e o vice-prefeito de São Benedito, Chiquinho, da rodoviária. Neste momento são essas 4 pessoas que estão, né, nos dando esse apoio num assunto tão relevante, num assunto tão necessário, num assunto que deve ser discutido e debatido. Sem medo, tem que sermos coerentes com o que a gente está vendo no Brasil, no mundo, né? Há essa discussão.
Exatamente. Então, muito obrigado aos nossos colaboradores, parceiros, apoiadores, pessoas que acreditam como nós na educação. Então vamos entrar já no tema, né? A gente queria falar, porque falar de tecnologia e educação, elas têm caminhado realmente juntas, né? Mas até que ponto elas podem estar juntas, até que ponto a gente tem que precisa separar, e essa questão da tecnologia vai substituir o professor ou não vai, professor Domingos? Olha, Sidney, essa tecnologia, ela vem realmente aí na educação muito forte, mas ela está sendo empregada de maneira errada. De maneira errada. Ela realmente dá para você se programar e planejar, mas não que ela seja o carro-chefe de uma sala de aula. Não dá, porque muitas crianças estão se perdendo nesse tipo de metodologia ou de prática, né? E você tem que entender o seguinte: o professor, a pessoa humana, tem um emocional. E esse emocional não vai ter inteligência artificial nenhuma que poderá ser colocada em ação, e por isso mesmo o professor jamais será substituído. Porque quem tem essa emoção somos nós, professores, né? Somos nós que sabemos aí como, de forma pedagógica, didática, agir com o aluno dentro da sala de aula. Então, esse primeiro ponto, a tecnologia nunca substituirá o professor. Mas o professor não pode ser apenas, né, um mediador entre o que está na tela e os alunos. Eu vou mais adiante, a gente já vê casos que o professor entrega a aula toda a questão das telas. E nós vamos ver quais são as implicações disso daqui a pouquinho. Muito bem, professor. E aí, dentro ainda dessa questão da tecnologia, que não vai substituir o professor, jamais. Entra também dentro dessa tecnologia uma nova onda que está aí no ar, que é a inteligência artificial, né? E até que ponto o professor, já que a tecnologia não vai substituir, como é que o professor deve lidar com essa tecnologia, lidar com essa inteligência artificial que está chegando? E que já chegou, na verdade. E que já chegou, né? E que, se for usada para o bem, qualquer que seja o segmento, maravilha. Mas não é isso que todos os especialistas acham. E nós concordamos com isso porque nós já vimos debatendo isso, cobrando isso há muito tempo, não é? Você, para não deixar que ela tome o seu espaço e vá fazer uma formação mecânica para esses alunos, é necessário que você planeje, é necessário que você esteja sempre atento a leituras de especialistas, dos teóricos. É necessário que você conheça a sua turma e possa, né, dentro do contexto que é a sua turma, trabalhar com ações lúdicas que possa dar o interesse a esses alunos de gostar da aula. Porque assim, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A novidade, ela desperta uma curiosidade e ela consegue se manter por um tempo. Mas, quando passa a curiosidade dos alunos e ele passa a ter esse tipo de manejo das coisas, tanto na sala de aula como fora da sala de aula, em tudo que faz parte da vida dele, isso acaba se tornando monótono. Eu já vejo isso lá fora, vou ver isso aqui também na sala de aula. Exatamente. Então a gente vai ver isso. Então planejamento, foco, criar, saber criar, né?
métodos, atividades lúdicas que a criança possa se interessar, que seja algo diferente, né, do que só a tecnologia. Já já a gente aborda o porquê e vamos dar exemplo como é que isso funciona e como é que isso vai de encontro com o que a gente percebe. Porque se você for almoçar todo dia baião de 2, né, você vai fazer isso em casa, no restaurante a mesma coisa, na casa do amigo a mesma coisa, e segunda, e terça, e quarta e quinta, se torna chato. E aí vamos procurar uma saída para isso em um outro dia. A educação funciona assim, a sala de aula funciona assim. É verdade. Então podemos dizer que a tecnologia, a inteligência artificial, ela não vai se substituir, mas ela pode ser uma grande aliada se você, professor, se você, educador, saber usá-la. O professor Domingos Teles, ele é também escritor, já tem escrito muitos livros voltados exclusivamente para a educação, para a pedagogia, para as metodologias pedagógicas. E você coloca também num dos seus livros a seguinte frase, professor: quando essa onda de tecnologia invadiu a prática dos professores, o que você quer dizer com isso? Essa onda de tecnologia que invadiu a prática dos professores. E essa onda, Sidney, foi aquela coisa que nós chamamos, aquela coisa que a gente chama de modismo. Nós somos muito fracos nesse sentido, é do ser humano, até devido a uma mídia muito forte. Espero que aqui essa mídia também seja, não é? Ela tem um alcance. Ela tem um alcance, até porque a gente sabe que se direcionar muitas vezes para o errado é mais fácil do que se direcionar para o que está buscando apontar um norte, um caminho. Você vê na sala de aula, muitas vezes o aluno é mais hábito, mais fácil a ir na onda daquele que gosta mais da brincadeira do que aquele aluno que está ali focado na coisa. Exato. Né? E para qualquer outro ramo da vida, infelizmente, é assim também. A psicologia explica muito bem isso. E aí, essa onda acabou permeando toda a educação, em que se achava que ali era a solução, em que se achava que ali se poderia ter resultados magníficos. E aí uma contradição muito grande. Por quê? Porque vamos pegar, por exemplo, a repetição. A repetição de uma atividade. Vamos lá para o que nós chamamos de educação analógica, para não falar tradicional. Você fazer no ritmo que está hoje, essa tecnologia, essas telas, né, invadindo nossas salas de aula e não dando espaço para que a criança possa escrever, possa ler, possa criar, colocar seu cérebro para funcionar, que todas as suas conexões cerebrais estejam ali atendendo a necessidade que o nosso organismo necessita, é um prejuízo muito grande para os alunos. Então, é errado você pedir para que um aluno, no caso da repetição, olha, eu expliquei esse conteúdo, mas eu quero que você vá ao livro e passe para o seu caderno, escreva à mão no seu caderno 2 ou 3 parágrafos. Ou que o professor aponte ao que ele tem achado de mais interessante. Professor Domingos Teles, Sidney Silva, vocês faziam isso há 30 anos atrás? Sim. E por que foi de 30 anos atrás? Quer dizer que agora não vai surtir nenhum efeito?
Não é pedagogicamente correto fazer isso? É claro que é. É um revés que a gente está dando nessas telas. Os alunos têm que deixarem essa questão das telas de lado e poder, assim, voltar ao que a educação tem de primordial, que é fazer que ele seja um bom leitor, seja uma pessoa que escreva bem, seja uma pessoa que tenha, né, essa base do que é um parágrafo, enfim, de como escrever um texto, porque vão se perder. Você vê o quê? Finlândia, Suíça, Japão? Nada. É o chamado analógico mesmo, que a gente chama de tradicional lá atrás. Quer dizer que tem banido de vez a questão das telas? Óbvio que não. Mas você deve usar o mínimo. O mínimo, professor. O mínimo. 10% dentro de uma sala de aula. Tá ok? E aí já eu entro para dizer no que isso implica na vida do aluno e por que é interessante na escola sairmos. Mas não foi proibido? Não, ninguém está fazendo, não é aquele acesso que eles faziam na hora do recreio, ou de repente na sala de aula, sem ser de forma pedagógica. Não é isso, não. São aulas mesmo que estão sendo dadas através das telas, mas o professor usando 40, 50 minutos numa tela. E aí a gente vai já explicar por que isso está sendo prejudicial, já que ele tem isso em casa, já que ele tem isso quando está no restaurante, ou na lanchonete, ou na praça, ou antes da sua prática esportiva, ou no shopping. Então, uma coisa, se banalizou isso. E aí a sala de aula tem que vir com uma coisa diferente. E o diferente você pode buscar lá na chamada educação analógica, que para nós é a educação tradicional. Você está acompanhando, assistindo Pode Educar. É o novo podcast da TV Ibiapaba SB, o podcast que fala de educação, exclusivamente de educação, com novos métodos pedagógicos, com reflexão, com análise, com debate, com estudo sobre como está a educação de hoje, como foi a de ontem e como pode ser a educação de amanhã. Nós queremos agradecer a você que está assistindo com a gente, agradecer aos nossos apoiadores, aos nossos colaboradores, parceiros aqui do Pode Educar. E hoje esse primeiro episódio está tratando sobre o analógico e o tecnológico, analógico contra as telas e as telas na educação. Continuando aqui o assunto, professor Domingos, você também fala em um de seus livros sobre o mercantilismo infiltrado. Queria que você falasse como você vê, como é que esse mercantilismo está infiltrado na educação. Ele veio muito forte, Sidney. Muito boa a sua pesquisa sobre esse assunto, que está no meu livro Práticas e Intervenções Pedagógicas, que foi lançado há 3 anos atrás. E esse mercantilismo, a gente entende que o lucro é necessário. A gente entende que o comércio é a base de uma economia. Nós não somos contra isso. Isso não é conversa de comunista. Não que a conversa de um comunista seja uma forma de não incentivar uma forma errada. Eu estou falando assim para que muitos não entendam e queiram falar isso de forma pejorativa, de forma nenhuma. Não estou falando assim. Dizendo porque realmente as pessoas, quando você faz digamos, entre aspas, um ataque ao mercantilismo, ao lucro exacerbado, aí muita gente já vem com essa frase.
não entendam que eu estou concordando que o comunismo seja ruim ou bom, nada a ver. Foi só para poder, né, destacar bem o que a gente quer dizer. Então, o mercantilismo, no início, principalmente com as editoras, essas editoras se aproveitaram do momento e começaram a lançar livros, em que os livros vinham acompanhados de vários instrumentos tecnológicos. Você tinha que comprar um tablet, você tinha que comprar uma máquina onde você podia carregar, parecia um robô, levar para tudo que é sala e tá usando. Cara, menino de quinto, sexto, sétimo ano não tem que estar tendo aula como aluno de faculdade, não. Usando aquele instrumento que agora me faltou, Sidney, que você coloca aquela tela na lousa, numa parte branca. Projetor? Projetor, meu Deus. Ridículo isso. Mas tudo em função do que esse mercantilismo propôs e que muitas escolas no Brasil acabaram aceitando. O professor apenas ligava a máquina e aí, né, tinha que seguir, como ainda hoje tem, não com muita força, porque isso perdeu muita força. Tinha que atender a um portal da editora, em que lá tinha muito mais propaganda comercial do material do que uma aula propriamente dita, né? A serviço do lucro, a serviço do mercantilismo. E as escolas entraram nessa. Rede particular, rede estadual, rede municipal no Brasil. E isso acabou, professor Domingos, se fortalecendo com a pandemia, né? A pandemia, com Sim. aquela necessidade de continuar o estudo, passar o conteúdo para o aluno e não poderia haver o contato, né, físico, a proximidade física, se utilizou mais ainda dessas máquinas, dessa tecnologia, e que viu-se depois que isso estava sendo maléfico, né? Muito, muito, porque a criança não estava tendo mais o poder da criatividade, o poder de debater com o professor, o poder de tirar suas dúvidas de uma forma mais direta. Não dá, cara. 50 minutos você pode achar que seja muito tempo uma aula, mas não é. Passa rapidinho. Então você não tem como ter todas essas ações na sala de aula para ter uma aula bem interativa e assim como um acordo com que as telas ou as formas que nós temos para ensinar sejam desenvolvidas dentro de uma aula de 50 minutos. A não ser que o professor seja um enrolão, a não ser que o professor esteja desestimulado, desmotivado, porque a sala não puxa dele. Mas aí é que você vai ter um momento de reflexão e poder virar esse jogo. E virar esse jogo. O que está lá fora, já não é mais novidade para os alunos. Então, vai na sala de aula e leva uma coisa diferente, né? Faz o jogo da bila. Faz o jogo, aquele jogo de brincar de bila, uma forma pedagógica para explicar o conteúdo. Faz o jogo do avião, que é tão típico dos alunos, né? Que gostam tanto, que aluno não gosta de jogar aviãozinho de papel. Faz isso de forma pedagógica. Usa alguma coisa da televisão que está sendo sucesso e torna ela forma pedagógica, lúdica. Nós criamos o Big Brother educativo. Tem o BBB da TV, né, que muitos criticam, que muitos não gostam, né? Mas aí
no nosso livro, Práticas e Intervenções Pedagógicas, tem todo um formato mais diferente, educacional, Big Brother educativo. E aí eu consigo passar o conteúdo, é muito legal e eles adoram. E tantas outras maneiras. A questão da repetição de um conteúdo, passe isso. Ano passado o aluno me disse, professor, mas não está tudo no livro, eu vou ter que ler, vou ter que escrever tudo, esses 3 parágrafos que você está pedindo. Eu disse sim, tudo que nós fazemos tem um motivo. A gente planeja nossas aulas, não chegamos aqui e vamos decidir na hora o que fazer, não. E isso não é enrolação para passar o tempo. Nossa, isso é necessário demais, porque além dele estar ali vendo o conteúdo mais uma vez, ele está aprendendo a escrever, ele está aprendendo a se organizar, ele está podendo ter uma reflexão maior. Quem diz que uma repetição é errada? E professor, e isso seria também um estímulo de que o nosso cérebro precisa? Claro, né? Nossas conexões no cérebro têm que ser trabalhadas, assim como os nossos músculos, né? Nosso organismo todo é um conjunto que, se um deles não está legal, vai prejudicar os outros órgãos e nós vamos, né, nos perder em algum momento. O cérebro é essencial. O cérebro é essencial. Vi um especialista dizendo, olha, você faz um percurso da sua casa para o trabalho todo dia, na mesma rua, isso aí não está ajudando o seu cérebro. Mude, vá por outra rua, vá por outro local, vá sempre mudando, né? E tantos outros exercícios. E que exercício mais forte do que esse, Sidney? Porque na sala de aula você está podendo explorar esse seu cérebro através de questões, de leituras, de reflexões, levar para a sala de aula o que não é mais novidade lá fora. O menino lá fora, a criança lá fora, é sempre com um celular, raríssimos são os casos que você tem pai que diz. Eu conheço os pais que colocam limites. Olha, você vai ter 3 horas por dia de celular, de tela, você vai ter 2 horas, você vai ter esse horário. À noite, pela sua idade, você não acessa nada. Eu vou estar sempre vendo o que é que você está acessando, né? Monitorando. Então, isso aí pode, mas são pouquíssimos que fazem isso, até pela questão do tempo. Então, na sala de aula, não necessita disso. Se você levar uma coisa diferente para a sala de aula, muito do que veio lá do passado, não há arrogância, não que você vá deixar que o aluno debata, que o aluno lhe questione, que era uma coisa que acontecia nas chamadas aulas tradicionais também. Mas não tinha só esse tipo de atitudes dos professores que eram ruins, que eram maléficas. Não, no tradicional tinha muita coisa bacana. E ele deve ser colocado. No infantil, por exemplo, eu escrevi sobre isso. No infantil, existe um novo método, isso aí há uns 15, 20 anos, que a criança deixou de ser alfabetizada, conhecendo primeiro as letras, depois juntando B com A, Bá, B com E, B. Bom, isso aí não adianta, isso aí, né, mudou-se, não é mais assim, não tem essa, né? Mas tem certas crianças que só aprendem se for assim. É melhor você deixar uma criança sem aprender a ler, porque ela não consegue pelo método atual, e deixar a repetição de lado para aqueles que necessitam. Cara, o ser humano é diferente. Tem muitas crianças com TDAH, tem muitas crianças autistas que só aprendem se a gente usar aquele método da alfabetização lá de trás. Isso não é crime. Isso não está na lei que não pode, não. Né? Então, a contextualização
em que o aluno se encontra. E aí vem aquela dica, o professor ele precisa conhecer o seu aluno, né? Cada aluno com sua particularidade, com sua especificidade, porque aí ele vai conseguir aplicar o método, vai conseguir fazer com que aquele aluno, qualquer que seja ele, consiga aprender o conteúdo, não é? Nós já estamos caminhando já para o final do nosso podcast. Tem uma frase que eu queria que você comentasse também, eu achei muito importante para a gente comentar e debater aqui. As adaptações, elas requerem tempo para preparar a equipe, excepcionalmente o professor, que necessita de formação ininterrupta para não falhar na elaboração do planejamento. Eu acho que vai ao encontro de tudo aquilo que você falou hoje, nesse tema de hoje, não é? Porque tem que se adaptar aos novos tempos, né? E adaptar-se aos novos tempos não é você renegar tudo que viu lá atrás, não. Então, o planejamento, ele é essencial para que você tenha essa adaptação. E dentro desse planejamento, você tem que ter leitura. É outra coisa que mudou, cara. É o planejamento. Você não planeja para você. Antes, lá atrás, a gente planejava para nós. Aquelas coisas absurdas, escrevia 1001 coisa, vários temas numa folha, em que muita gente pegava aquilo, já copiava de outro, né? Acontecia isso sim. E a gente vive um momento que a gente tem que planejar para o aluno, não planejar para nós. E aí é que você vai ver como fazer com que a sala interaja bem com aquilo que você está propondo. Sempre vai dar certo? Não. Como você ir a cada aluno e ver uma necessidade específica? É claro que não. Mas é dentro dos exercícios, é dentro daquela troca em que você possa ter com o aluno. Professor, mas eu tenho só 3 que falam e que conseguem debater. Então pronto, você já identificou que os demais não estão conseguindo. Alguma coisa vai ser feita, ou na escrita, em que ele possa colocar as dificuldades, ou nas avaliações que você vai ver e que tem ali um diagnóstico que você pode tirar muito bom das suas avaliações, não é? Fórmula milagrosa não existe na educação, cara. Não tem isso, né? E uma coisa, claro que vivemos um mundo diferente, em que é necessário o engajamento da família e que não há, raríssimo isso. Então, muita coisa conspira com o professor lá fora. Muita coisa conspira com o professor. Um mundo muito louco. E, infelizmente, isso chegou na educação e em armadilhas como, por exemplo, o mercantilismo, essa coisa do lucro pelo lucro, não importa, né, os meios, o que interessa é os fins para muitos. E aí, repito, muitas editoras enganaram educadores, enganaram pais, enganaram alunos, enganaram supervisores, diretores, enfim, né? Então, agora, o que é importante é reagirmos. O que é importante é pegarmos bons exemplos. Será que num país como a Finlândia, país como a Suíça, como a Noruega, como o Japão, cara, eles estão errados em banir quase 100%, né? Na Finlândia é 100%, tudo bem, mas que não façamos isso. Dá para colocar a tela também na sala de aula, tá? Bota ali 5%, 10% dentro do seu planejamento do que deve ser colocado dentro do seu planejamento. Será se os gregos, cara, os filósofos teóricos gregos de
100 anos atrás eles estavam errados, que usava o diálogo, que usava a conversa, que usava o ágora, não é agora, é o ágora, que era aquele espaço que o cidadão tinha para discutir qualquer assunto da comunidade, sem ser punido, né? Então, através da comunicação, e a comunicação oral, ela é muito importante dentro da sala de aula. Então, a gente tem que ver isso com muita propriedade, porque a educação não pode entrar nessa onda das telas. A inteligência artificial é importante, mas nunca vai substituir o professor, porque nem que seja daqui a 1000 anos, a inteligência artificial não vai ter uma coisa que é somente nossa, que é a emoção. É a emoção, não tem quem consiga fazer com que uma máquina, um robô, vai ter a emoção que nós possuímos. Isso é inegável. Sinei, agradecendo aos nossos apoiadores, de 15 em 15 dias nós vamos estar com esse programa. Um dia na semana a gente vai estar com podcast só de esporte. Então, agradecer e esperamos que mais apoiadores se juntem a nós, né? Patrocinando esses programas, que é Gadiel Gonçalves, agradecer a ele por acreditar na gente, deputado Alice Gonçalves, o prefeito Saul Maciel e o vice Chiquinho da rodoviária. Nós estamos iniciando esse projeto com esses 4 patrocinadores e é muito importante, porque discutir educação é necessário demais. Sem a educação séria e debatida, você não vai solucionar os problemas. Encontrar soluções. Soluções. Se de 10 professores, um pegar essa mensagem e poder multiplicar, ser um multiplicador dessa mensagem, já vai ser um caminho bem legal para o que estamos nos propondo. E é por isso que eu digo, esse podcast, o Pode Educar, ele é para você que é educador, você que é professor, você que é um pesquisador também, é um escritor, que pesquisa, que observa, né, que estuda também, que tem um olhar, esse olhar mais aprofundado para as práticas do dia a dia. E aqui nós deixamos também abertos o nosso espaço, o nosso canal, o nosso Pode Educar, para que você traga a sua experiência, você como educador, como pesquisador, escritor, professor, traga a sua experiência. Se você encontrou naquilo que foi dito aqui, comentado aqui algo que pode ser bom para você e você queira aplicar, vamos compartilhar junto essa prática, né? Esse método, e vamos juntos aqui no Pode Educar fazer isso acontecer para que chegue a mais pessoas, a mais escolas, a mais alunos, porque a educação está em primeiro lugar. Então, muito obrigado a todos. Ô Sidney. Obrigado, professor Domingos. Deixa aí as suas considerações finais. Só para dizer, você pode levar o Pode Educar para a sua reunião pedagógica, para a sua semana pedagógica, enfim, por que não? Não é? Utilize da nossa experiência. Somos da educação de fato. É um ponto importante, Sidney. Por que o curso de pedagogia voltou com tanta força, em que os acadêmicos desse curso antes estavam sendo formados há 8, 10 anos atrás, sem ver didáticas, sem ver práticas educacionais, muito mais na teoria. De repente, recentemente, nós tivemos o Magíster. Há 2 anos atrás, nós tínhamos o curso Magíster no Estado, não sei se ainda está acontecendo. O curso de pedagogia nos últimos anos mudaram muito. O que foi que se percebeu? Se percebeu muito do que nós estamos falando e que falamos aqui.
Aquela coisa mecânica em que os professores estavam chegando na aula e na sala de aula estavam querendo dar aula como se estivesse dando aula para a faculdade. E são vários os exemplos que nós podemos abordar de como professores estavam perdidos. De repente a gente chegava na sala de aula e o professor usando um tipo de técnica que não era aplicável para quinto, sexto, sétimo, oitavo ano. Gente, vamos repensar a educação, e esse programa e tantos outros que existem no Brasil são importantes serem observados e não ignorados. É isso. Então, muito obrigado a todos, obrigado aos nossos parceiros e colaboradores. Até o próximo Pode Educar, mais um episódio do nosso podcast de educação aqui pela TV Ibiapaba, pelos canais também do YouTube, do Professor Domingos, Sidney Silva, enfim, você vai acompanhar também no Instagram o resumo completo para você assistir na hora que ficar melhor para você. Um abraço e até a próxima!